Se você vende produtos digitais ou está pensando em começar a vender, você tem uma super oportunidade na sua mão que é utilizar o Cloud Code para automatizar e melhorar muito esses processos, fazendo você vender muito mais. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar as 3 principais estratégias que eu utilizo no meu Cloud Code para vender mais os meus infoprodutos, os meus produtos digitais e como que você vai poder utilizar isso na sua operação também. Inclusive, eu separei alguns bônus que fizeram total diferença aqui na minha operação para o final do vídeo. Então fica aqui comigo que hoje eu vou te revelar essas estratégias que eu estou utilizando aqui e que justamente estão mudando muito a minha operação. Eu comecei a implementar isso faz praticamente um mês e o resultado já é gigantesco. Então vamos lá, eu preparei um documento aqui, ó, escrito à mão, não liga meus garranchos não, para explicar para vocês um pouco como que funciona, tá? Qual que é a questão aqui? Hoje você não precisa mais de múltiplas ferramentas. Muita coisa você vai conseguir fazer com o Cloud Code, tá? E principalmente se você vende produtos digitais. O que são produtos digitais? Seja um e-book, seja uma mentoria, seja um curso, seja um aplicativo, seja um SaaS, qualquer coisa do tipo, você vai conseguir melhorar muito a sua performance, tá? Por quê? Porque com isso você vai ter mais qualidade e mais volume no seu negócio, tá? Então, se você está usando o Cloud Code apenas como um chatbot para você conversar e tudo mais, você não está utilizando nem 5% do que essa ferramenta aqui te proporciona, tá? E aí, pessoal, qual que é a questão aqui, ó? Como que você vai utilizar o Cloud Code para vender muito mais? Eu separei em 3 partes diferentes aqui. Primeira coisa, gente, é inteligência de negócio. Porque você tem que imaginar o Cloud Code como sendo um funcionário, como sendo um mentor, como sendo um amigo. Né? Faz de conta que, digamos, você tá andando na rua, tá num café, você dá de cara com o Flávio Augusto, né? Um dos principais empreendedores brasileiros, e ele chega para você e fala assim: cara, eu quero te ajudar, como que eu te ajudo? E aí, como que você vai virar para ele e simplesmente falar assim: pô, me diz como ganhar dinheiro? Você não deu informações nenhuma sobre o que você faz, sobre o seu negócio, sobre o que você tem conhecimento, né? E essas informações são primordiais. Então, a primeira coisa a você fazer no seu Cloud Code é você dar a inteligência de negócio para ele ter com que se basear. Então, você explica o que você faz e o que você deseja. Por exemplo, Cláudio, eu sou especialista no nicho fitness e eu quero começar a atrair clientes para minha consultoria. Então aí ele vai falar, pô, que legal, me passa mais informações, me passa seu Instagram e tudo mais. E com isso, você vai montar o seu segundo cérebro. O que é o segundo cérebro? Aqui no canal tem outros vídeos eu explicando um vídeo em public, como que eu estou montando o meu segundo cérebro aqui, tá? Vou deixar algum card aqui relacionado. Porém, o segundo cérebro é basicamente a inteligência principal do seu negócio. É algo que o cloud vai ter acesso a todo momento para você não precisar ficar lembrando das coisas. Ele vai ter acesso a todas as informações da sua empresa, sobre os seus projetos, sobre o que você faz, sobre a sua vida pessoal. Inclusive aqui, ó, o meu segundo cérebro. Aqui eu estou utilizando o Obsidian. Né? E aqui ficam todas as informações da minha empresa. Então, ó, se eu colocar aqui o mouse, eu consigo ver cada pontinho desse é uma coisa que ele anotou. Então, aqui o principal tá, ó, o que funciona. Por que tem esse pontinho aqui, o que funciona? Essa é a principal inteligência. Ele já sabe o que funcionou, o que não funcionou na minha operação e ele vai utilizar isso para eu não cometer os mesmos erros e para eu ter insights de coisas relacionadas. Então pode ver que o que funciona aqui está conectado com o alunos propostos, scripts. Aqui eu não sei o que é átomos. Aqui são outras coisas que ele conectou, deve ser da configuração dele, ó, mas tem um mapa também que ele conecta várias coisas. Tá conectado aqui ó, com os agentes autônomos, então
Eu já tenho agentes trabalhando na minha operação de forma automatizada, que eu vou detalhar para vocês mais para frente. Aqui também tem o agente de tráfego, que é o gestor de tráfego pago aqui de Meta Ads, Facebook Ads, Instagram, que já roda automaticamente na minha operação e tudo isso está armazenado dentro do meu cérebro. Então essa é a base do seu conhecimento, da sua estrutura no cloud para você começar a fazer coisas mais avançadas. O segundo ponto aqui é você utilizar o conhecimento de mentes brilhantes. Lembra igual eu falei ali, pô, você encontrou uma pessoa que é referência num assunto que vai te agregar muito. Porém, você não tem o conhecimento daquela pessoa, você não tem o cérebro dela e ela não está disponível a todo momento. Porém, com a internet hoje, a gente consegue pegar muito desse conhecimento para agregar no nosso negócio. Seja para fazer pesquisa de mercado, seja para fazer copy para você vender mais, seja para estruturar o seu funil de vendas, seja para você criar conteúdo, seja para você melhorar os seus negócios. Então aqui hoje é totalmente possível você ter uma parte do pensamento das estratégias do Flávio Augusto, junto com a estratégia da Hannah Franklin de conteúdo, junto com o funil de vendas do Thiago Roas, por exemplo, junto com a copy do João, da VTurb, né? Por exemplo, eu peguei todos os podcasts do VTurb, transformei em um documento transcrito e resumido, e hoje toda a minha empresa, a parte estratégica, utiliza todos os insights das principais mentes, as principais pessoas do mercado que foram no podcast do VTurb, que são pessoas que têm bastante relevância, bastante resultado, e utiliza isso para dar palpites na minha operação, como melhorar, pô, essa página de vendas aqui, ela tem que converter essa porcentagem segundo tal pessoa. Isso daqui também me traz pesquisa de mercado. Então isso daqui, gente, é fundamental. E hoje a gente traz isso de que forma? A gente traz isso por skills, né? São basicamente skills... caralho, não consigo nem traduzir isso. Né? Mas é justamente essa base de conhecimento, esses processos que você vai alimentar o seu cérebro, alimentar o seu agente para ele sempre seguir o mesmo processo, para ele saber como ele vai trazer aquele dado para você. Então, se você trabalha, por exemplo, com um funil de VSL, que são vídeos de vendas, você pode mapear ali qual que é o processo. Pô, primeiro a gente faz a pesquisa de mercado, depois a gente analisa as principais dores, depois a gente constrói um mecanismo único, depois a gente constrói a oferta e aí a gente vai começar a construir a lead dessa VSL, né? Então são vários trechos de um vídeo de vendas, esses nomes que eu acabei de falar, se você não entende muito, né? Como que você pode aproveitar todo esse conteúdo? Gente, quando a gente está falando aí de Cloud Code e dessas questões, o GitHub é como se fosse um Google Drive, é um marketplace da galera que trabalha com Cloud Code. Então todas as coisas open source, as coisas abertas que você pode colocar no seu sistema, no seu segundo cérebro, para facilitar o seu trabalho e para você render muito mais, vão estar aqui. Tá? Claro que tem coisas que as pessoas desenvolvem para elas e vendem e tudo mais, mas a maioria das coisas estão aqui no Cloud Code. Então, por exemplo, eu pesquisei aqui, ó, eu pesquisei copy para VSL, né? VSL copy. Então, aqui no caso, eu já encontrou vários resultados, ó, skill de cloud para escrever copy de alta conversão, para landing page, editoriais, VSL para tráfego frio, de Meta e Google Ads em português. Então aqui é um repositório que já tem 14 estrelas, tipo, é pouca coisa considerado os que estão bastante assim, estão na alta. Porém, como isso daqui é super nichado, né? Copy para VSL, realmente ter 14 estrelas é algo que tá que já não é algo que ninguém nunca usou, né? O pessoal realmente está usando aqui. Eu não conheço essa pessoa, Thales, mas deve ser alguém aí que talvez você conheça no mercado, tá? Então aqui são várias coisas. Então, por exemplo, eu quero um agente de Meta Ads. Eu vou jogar aqui, ó, Meta Ads, e eu vou ver o que eu consigo utilizar aqui, ó, de coisas, de estratégias, né? Para eu aplicar no meu negócio, aplicar no meu agente, aplicar no meu cérebro para eu conseguir melhorar a minha performance. O terceiro pilar aqui é justamente autonomia de processos, você automatizar processos que você já viu que é possível. Digamos ali, você fazer uma copy de VSL, eu não vejo tanta necessidade de automatizar, porque eu não faço com tanto volume assim, eu não tenho vários projetos, mas digamos que você
você faz aqui, ó, criação de conteúdo, né? Isso foi algo que a gente está em processo de implementação aqui na empresa. Então, se eu vejo que eu consigo fazer carrosséis e reels automatizados, falar, Cláudio, todo dia de manhã eu quero que você busque uma ideia de conteúdo, pega a minha base de banco de imagens, gera um Reels com isso e com a copy que está em alta, que fala com o meu negócio, com o meu público, e eu quero que todo dia, meio-dia, você vai lá e poste no meu perfil. Então aí você automatizou o processo. Deve ser isso que a galera tá viajando aí, de fazer 100 posts no dia, os negócios assim, mas cara, isso daí para mim é loucura. Né? Mas assim, só o fato de você conseguir automatizar a criação de um carrossel, a criação de um Reels, inclusive tem outros vídeos no canal aqui que eu falo disso, vou deixar card aqui também, porque eu já postei sobre, análise de mercado. Então, assim, muita coisa você consegue automatizar para ele fazer isso sozinho, né? Então, o que a gente automatizou aqui já é o tráfego pago, a gente está automatizando o suporte. O financeiro ele já está fazendo, mas não está 100% automatizado. E a criação de conteúdo a gente está fazendo alguns testes, né? Aqui o que ele já fez sozinho são carrosséis. Eu só não automatizei a criação diária e a postagem diária, tá? Mas isso são coisas simples de se implementar depois. E aqui eu separei alguns bônus que realmente vão fazer diferença na sua operação se você está querendo utilizar o cloud para esse quesito, tá? Gente, primeira coisa, ó, utilize o cloud, a IA, para se diferenciar, tá? O que é o se diferenciar? Tem duas formas aqui de você se diferenciar, seja na qualidade, tá? Então, na qualidade é você ter ideias novas. Então, você vai usar o cloud, por exemplo, para fazer uma pesquisa de mercado e te trazer as principais coisas em altas, né? Análise, então, por exemplo, aqui na minha operação ele tem toda a base de dados, de campanhas, de vendas e tudo mais. Ele me traz uma análise de que anúncio está performando mais, que campanha está indo melhor, que criativo, que post do Instagram, do YouTube teve um alcance melhor, um engajamento. Então, isso daqui para trazer análises de melhorias para o seu futuro da sua empresa e até uso pessoal, né? Isso daqui é muito bom. Organização, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de organização, então ele está me ajudando bastante, principalmente com o cérebro, principalmente com os agentes, eu estou começando a entender melhor essa organização geral da empresa, né? E principalmente o financeiro, eu sou uma pessoa que eu fiz mais de 3 anos de engenharia civil, mas quando bota uma planilha na minha frente eu fujo, eu não gosto de dados e planilha, essa coisa assim, então hoje eu consigo usar o cloud para montar análises da minha operação, organizar a minha operação e ainda me mostrar em formato de dashboard, de desenhos, de mapas, de gráficos. Assim eu consigo entender muito mais do que simplesmente uma planilha no Excel, tá? E ainda mais aqui, galera, entrega, tá? O que é isso daqui? Eu fiz um vídeo também, vou deixar em algum lugar aqui falando justamente sobre esses formatos de entrega. Por quê? Às vezes o seu produto ele não está vendendo o suficiente porque ele não tá sexy. As pessoas veem a mesma coisa em todos os produtos do mercado. A gente está num nível de sofisticação que as pessoas não querem mais comprar curso, porque você tem no YouTube, você tem IA para te ajudar. O que elas querem é algo diferencial e é isso que está fazendo os projetos venderem muito mais. O pessoal que eu conheço da internet que está conseguindo escalar, está conseguindo vender muito mais, isso aí papo de mais de 5 milhões de vendas no mês, tá? Com produtos digitais, estão fazendo alguma dessas coisas aqui, que é justamente você pode criar um SaaS, né? Então você tem recorrência. Você pode vender o seu curso junto com a IA faz por você. Então você pode fazer uma ferramenta que vai auxiliar aquela pessoa a estratégias de conteúdo, a gerar carrosséis, a pensar em ideias, para entregar receitas, enfim, independente do seu nicho, você consegue fazer alguma plataforma aqui para ajudar o seu cliente e dar isso como entregável. E aí a pessoa vê muito mais valor naquilo que você está vendendo. Outra coisa é app. Né? Tem um projeto aqui que a gente roda um aplicativo e a gente está colocando mais de R$1.000 em vendas por mês. Agora a gente está escalando, está buscando alcançar melhores patamares nesse projeto, mas é basicamente um aplicativo que a gente fez pelo Lovable, que é uma plataforma super simples e você consegue montar com apenas um prompt.
né? Apenas uma mensagem você já monta um aplicativo inteiro e você tem um negócio muito melhor para substituir, por exemplo, um e-book e entregar mais valor para a pessoa, com ferramentas, com coisas daquilo, podendo ter IA dentro dele ou não. No caso desse aplicativo aqui, a gente não utiliza IA na entrega dele, tá? Além do mais, trilhas, por exemplo, né? Se você pegar algumas empresas como... Você pegar a Academia Lendária do Alan Nicholas lá, eu nunca fui aluno em si, mas eu soube que eles têm trilhas. Então, dependendo de qual tipo de pessoa você é, eles te indicam uma trilha. Então, se você é empresário, pô, você vai para uma trilha aqui para melhorar os resultados da sua empresa. Se você é uma pessoa querendo prestar serviço, né? Se você não tem uma empresa, beleza, então você vai para esse lado aqui de aprender a montar essas coisas para oferecer para outras empresas. Se você é um estudante da faculdade, pô, então aprende essas coisas aqui que você vai utilizar na sua vida, né? Então eles têm uma espécie de questionário, uma espécie de trilhas para diferentes tipos de aluno e isso melhora muito a experiência, né? E por último também, pessoal, é a questão de você conseguir dar mais volume para certas coisas. Então, tanto para o seu Instagram, como eu falei, você pode automatizar 5 carrosséis por dia, 10, 20, 50 Reels por dia. Isso você consegue ter mais alcance nos seus conteúdos e você tem muito mais volume de testes. Então, se você roda low ticket, por exemplo, que é o caso do aplicativo que a gente roda aqui, que são produtos abaixo de R$ 97 que a gente vende. Se esses produtos aqui, eles vendem muito com imagens estáticas, são imagens paradas, não é vídeo, nem nada. E isso a gente consegue fazer 100 imagens no dia aqui, 1000 imagens se a gente quiser, com o uso da inteligência artificial. Então isso dá muito mais volume de teste que traz mais análises, traz mais ideias, traz mais inteligência de negócio e traz mais vendas, né? Como vender muito mais utilizando isso. Esse canal aqui é novo, eu não tô vendendo nada aqui do tipo, mas eu tô querendo ensinar as pessoas a fazerem o que eu estou fazendo. É uma espécie de bidding public aqui que eu quero trazer como que eu estou utilizando isso na minha empresa. Isso é algo novo, eu comecei faz 1 mês, 2 meses isso basicamente. E eu estou aprendendo junto com vocês. Eu estou aprendendo para ensinar vocês e muitos dos conteúdos aqui. Eu penso como que eu posso trazer algo que já está funcionando aqui que você pode aplicar na sua empresa, né? E muitas das coisas que eu já estou utilizando aqui eu acho que ainda é básico, eu estou aprendendo e eu imagino que boa parte das pessoas está muito mais avançado, mas grandes nomes do mercado que eu tenho contato, que eu tenho acesso, às vezes eu falo uma coisa simples, o pessoal fica em choque, nossa, como que você conseguiu fazer isso e tudo mais. Então se você está assistindo esse vídeo aqui e gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, né? O que você já viu o pessoal fazendo relacionado a isso, o que você ainda não fez, mas você tem vontade de fazer, para eu ter uma ideia também que tipo de conteúdo que agrega mais com vocês e como que a gente pode se ajudar cada vez mais, tá bom? Então, como eu falei, esse canal aqui é novo, a maioria do pessoal assiste os vídeos aqui e não clica na desgraça do botão de se inscrever. Clica aqui em se inscrever, dá o like, aí o canal é novo, pô, é doideira gravar aqui vídeo pro YouTube, eu tô curtindo bastante, mas eu quero saber se realmente esses vídeos aqui estão ajudando vocês ou não, só tô aqui perdendo meu tempo. Valeu, galera, o vídeo é esse, obrigado, beijos a todos aí e tamo junto.